Bom dia, abençoado. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na tua vida, na tua casa e na tua família, em nome de Jesus. Ei, abençoado, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Não pula esse vídeo, não passa esse vídeo. Fica até o final neste vídeo, porque vai ter uma palavra poderosa da parte de Deus para a tua vida, para edificar o seu coração, a tua vida, em nome de Jesus. Mas antes de eu começar a ministrar essa palavra, eu quero te pedir uma coisa, que não vai te custar nada. Deixa aqui o seu like, compartilha esse vídeo, comente e não se esqueça, meu irmão, de se inscrever, porque vai me ajudar bastante. E essa plataforma vai entender, né, que esse canal tem um conteúdo de relevância. Então, em nome de Jesus, né, fica até o final, ouça essa palavra para a glória de Deus. E eu quero começar essa palavra falando algo muito importante para você nesta manhã, algo que Deus tem me chamado muito a atenção e que tem feito a diferença na minha vida, em nome de Jesus. O que eu vou falar para você, eu vou ler uma mensagem, eu vou ler uma palavra da parte de Deus no teu coração, mas eu quero começar dizendo algo muito importante. E o que eu vou dizer para você aqui agora, preste muita atenção no que eu vou falar para você, é a respeito da oração. Então eu vou dizer para você o seguinte, olha, quem para de orar hoje, amanhã irá se humilhar. Pastor, eu não entendi nada, então vou repetir para você. Quem deixa de orar hoje, amanhã irá se humilhar. Queira ele ou não, irá se humilhar. Ou se humilha, ou desce à sepultura como está. Aí você já sabe o final. Aí você já sabe como procede o final. Então, é um conselho pastoral. Continua a sua oração, que seja sua oração aí simples, que seja sua oração aí à base de lágrimas, que seja essa oração aí, às vezes até mesmo sem querer orar, aí você vai orar. Então eu quero deixar para você, em nome de Jesus, essa palavra, louvado seja Deus. Porque, meu irmão, quando alguém deixa de orar, quando alguém para de orar, é porque ele se acha autossuficiente para não depender mais de Deus. É porque ele se encontra autossuficiente e não depende mais de Deus. Quando a pessoa deixa de orar, é porque já encarretou no coração dela uma soberba, um orgulho, então ela não quer depender mais de Deus. Porque a oração, meu irmão, é isso, é a dependência total de Deus. Quando você se dedica à oração, é porque você está dizendo, eu sou dependente total do Senhor, daquele que criou todas as coisas. Então, é o conselho pastoral. Antes de eu começar essa palavra, vamos falar sobre isso, em nome de Jesus. Não deixa de orar, não deixa para se humilhar depois, porque a humilhação, irmão, já fala, humilhação, tem que ser humilde para reconhecer a soberba e o orgulho que deixou entrar no teu coração. Então eu quero deixar uma palavra para você, que se encontra aqui em 2 Crônicas, no capítulo de número 32, no versículo de número 25, que diz assim a palavra do Senhor. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio a grande indignação sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém. E a grande indignação do Senhor não veio sobre ele nos dias de Ezequias. Louvado seja o nome do Senhor. E a indignação do Senhor não veio sobre ele nos dias dele. Por quê, irmão? Porque ele precisou, ele teve que se humilhar, porque o coração dele se exaltou. O coração de Ezequias, né, entrou orgulho, soberba. E quem era Ezequias, irmão? Para nós concluir essa mensagem, quem era Ezequias? Muitos aí sabem quem era Ezequias. Ezequias foi um homem muito dependente de Deus, um homem que orava a todo tempo, um homem que vivia à base de Ezequias, era a oração. Ezequias orava e Deus destruía o inimigo. A Bíblia vai dizer aqui no mesmo texto que Deus deu riqueza para Ezequias. A Bíblia vai dizer que Deus deu ciência para Ezequias. A Bíblia vai dizer que Deus encheu o celeiro de Ezequias. Só que chegou um tempo, irmãos, que Ezequias, ele parou de orar, ele parou de buscar Deus, ele deixou de ser dependente total do Senhor, como ele era aquele homem, né? Quando você vai ler lá em 2 Reis, no capítulo de número 19, a Bíblia vai falar a biografia dele, né? O que Deus fez na vida dele. Algo muito interessante. Vai dizer que ele era um homem reto, um homem temente ao Senhor, que ele era um homem reto, temente ao Senhor. Mas um momento, irmão, ele deixou de buscar Deus. Ele deixou de ser dependente total do Senhor. Ele deixou de buscar a dependência de Deus. Ele deixou de orar. E quando ele deixou de fazer isso, aí, meu irmão, a soberba, o orgulho desceu no coração de Ezequias. Aonde Deus, aleluia, glória a Deus, teve que enviar o profeta para dizer para ele, olha, eu vou desamparar a tua casa, eu vou desamparar a tua família, você vai sofrer as consequências. Ezequias teve que se humilhar, irmãos. E deixa eu te falar uma coisa, muitas pessoas estão vivendo isso hoje. Sabe por quê, irmão? Porque parou de orar. Porque parou de depender de Deus, a oração, a nossa oração a Deus, é nós dizer para ele que nós somos dependentes total dele. É uma dependência total do Senhor. Então, quando eu me acho autossuficiente, aleluia, para resolver os meus problemas, quando eu me encontro autossuficiente para não depender mais de Deus, tem pessoas, irmãos, hoje, pregadores, homens que pregam a palavra de Deus, que dizem assim, olha, hoje eu não preciso mais ler Bíblia, eu chego lá no altar, eu pego uma palavra, eu já consigo fazer a igreja chorar, eu já consigo fazer a igreja se arrepender, eu nem abro mais a Bíblia. Irmão, isso se chama autossuficiência. Não depende mais de Deus, não lê nem Bíblia mais para pregar, não faz um sermão, não anota um sermão, eu leio a Bíblia em casa, chega lá na igreja, lá Deus começa a falar porque ele me usa independente de como eu esteja. Irmão, isso se chama alta confiança em si mesmo, autossuficiência, e acaba deixando Deus de lado, o orgulho, né, o rancor entra no teu coração. Tem pessoas que vêm pro Senhor sem nada, Deus exalta essa pessoa, Deus dá tudo para ela, depois ela abandona Deus, não volta mais na casa do Senhor, não volta mais à igreja, abandona a fé, não ora mais, não participa de um grupo de oração, não participa de um círculo de oração, abandona tudo, irmãos, porque se acha autossuficiente. Foi eu que consegui com o mérito do meu trabalho, eu me informei, né, eu estudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, se acha autossuficiente, irmão. Só que uma coisa, aleluia, que aconteceu com Ezequias, que é para nós exemplo hoje, é que se não orar, irmão, vai ter que se humilhar. Se parar de orar, vai ter que se humilhar. E eu vou dizer uma coisa para você aqui, a humilhação, irmão, é pior. A humilhação é para quem é humilde, sabe por quê? Porque na humilhação você tem que reconhecer a soberba que você deixou entrar no seu coração, o orgulho que você deixou entrar no seu coração. Então a própria palavra está dizendo. Então deixa eu falar uma coisa para você que tem me seguido aqui nesse canal. Ei, não para de orar, irmão. Independente se você esteja fraco, ora fraco. Se você esteja sem trabalho, ora sem trabalho. Ora todo dia, ora sem cessar. Ora sem cessar. Ora o tempo todo. Busca essa vida de oração para tua vida. Sabe por quê? Você está dizendo para Deus, Senhor, eu sou dependente do Senhor. Tem dinheiro? Ora, irmãos. Está sem dinheiro? Ora. Está pregando a palavra com eloquência? Ora. Não prega direito? Ora. Ora o Senhor o tempo todo. Não seja autossuficiente. Não confia no seu taco. Não confia em você, não confia em Deus.
E para confiar em Deus é necessário, irmão, ter uma vida de oração. É necessário orar ao Senhor. É necessário buscar a presença de Deus, uma vida de oração. É sobre oração, irmãos. Tem muita gente deixando de orar. Por que deixa de orar, irmãos? Porque a soberba entrou no coração. Porque o orgulho entrou no coração. E aí ele se sente autoconfiante. Eu não preciso mais fazer parte do círculo de oração. Eu não preciso mais ir para a igreja na noite de oração. Eu não preciso levantar mais 4 horas da manhã para orar, porque eu tenho meu financeiro bem. Eu prego bem. Eu não preciso mais estudar 4 horas da manhã. Eu não preciso mais ficar montando sermão. Eu não preciso mais escrever a mensagem, porque eu chego lá na hora, Deus fala comigo, eu passo para a igreja chora, a igreja grita, a igreja faz auê. Autoconfiança, irmãos. Ezequias se sentiu autoconfiante, ao ponto de abrir o seu coração para o inimigo. Ao ponto de abrir o seu coração para o inimigo e ver o decreto sobre ele. Mas a Bíblia diz que ele se humilhou. A Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes. A Bíblia diz que ele reconheceu a sua soberba, o seu orgulho e voltou para a casa do Senhor, se humilhando. Senhor, passa de mim. Senhor, tem misericórdia. Senhor, irmãos, se humilhar é difícil, irmão. Então eu recomendo a você hoje, que já parou, talvez você já parou. Se você já parou, volta, se humilha. Volta, se humilha, porque Deus ele vai passar de você, talvez já decretou sobre a sua vida. Quando as pessoas não têm perdido família, não têm perdido ministério. Por quê? Porque largou a oração. Se sentiu autoconfiante. Deus está falando com alguém aqui hoje, irmãos. Se sentiu autoconfiante, confiou demais no seu taco. Confiou demais em si mesmo, na sua eloquência, na sua oratória, nos seus diplomas, no seu estudo, na sua teologia. Muitos estão assim, e largando a vida de oração. Mas Deus hoje quer falar contigo. Deus hoje quer falar com você. Venha, começa a orar de novo. Se já parou há muito tempo, se já está com o coração soberbo, se humilha. Vai lá, se humilha, volta, Senhor, reconhece. Nós somos falhos, irmão, pecadores, homens fracos que dependemos do Senhor. Ezequias era um homem temente, um homem de Deus, mas deixou de orar e veio sobre ele a indignação do Senhor. Não acha que você é capaz, irmãos? Não pensa que você é suficiente. Não pensa que você não depende de ninguém, você depende. Eu dependo. Nós dependemos de Jesus, dos irmãos. Então, tenha uma vida de oração. Ora pela tua casa, ora por você, ora pelo teto, pela comida, ora pelo seu ministério, ora pela sua família, pelos seus filhos. Não pare de orar. Não pare de orar. Essa é a mensagem que eu tenho no teu coração, irmãos. Não pare de orar, não pare. Quem para de orar vai se humilhar. Se não se humilhar, vai descer a sepultura como está. E vai para o inferno. E vai, irmão. Porque se não requerer o perdão de Deus, vai para o inferno. E é difícil se humilhar. A humilhação é para quem é humilde. Eita glória. Não deixa, irmão, a oração cessar. Não deixa a oração parar. Ora sem cessar. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. O teu ministério, você que tem um chamado lindo e maravilhoso, que parou porque parou de orar. Que parou porque deixou a oração de lado. Volta a orar. Hoje começa a orar fraco. Começa a orar chorando. Começa a orar gritando. Começa a orar sem querer orar, irmãos. Começa a orar sem palavras, ajoelha. Meta sua cabeça entre seus joelhos. E diz para Deus, Senhor, eu sou dependente de ti, Senhor. E Deus vai olhar para você com um olhar de misericórdia, irmãos. Como olhou para Ezequias. E passou dele aquela indignação, aquela transgressão. Que Deus venha te abençoar nesse dia de hoje. Que esse vídeo possa chegar até você e Deus falar no teu coração abertamente. Para a glória do nome de Jesus. Parei aqui para deixar esse vídeo para você. Se falou com você, envia para mais pessoas, porque talvez tenha alguém que já parou, que já abandonou a oração. Esqueceu os motivos do dia a dia, as perseguições, as correrias. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.